Pessoal, boa noite. Conforme nós combinamos, a gente vai fazer um resumo da história mundial, da história geral, começando pela parte mais antiga da história, que não é chamado de história, é chamado de quê? De pré-história. Nossa, olha que estranho, gente. Eu vou tratar a parte mais antiga da história, chamando ela de pré-história. Afinal de contas, é história ou é pré-história? Conforme nós falamos na aula anterior sobre esse resumo, quando a gente tratou sobre o Paleolítico, a gente explicou que no século XIX, as pessoas que começaram a estudar esse período, eles começaram a chamar de pré-história todo aquele fato de acontecimentos que houve antes da escrita. Porque para eles, para ter história, era necessário o quê? Ter informações sobre tudo que aconteceu através de escritos. Mas não é somente através de escritos que a gente consegue entender o que houve no passado e entender a trajetória humana na Terra. Qualquer informação, componentes devidamente estudados hoje por historiadores, arqueólogos, antropólogos, toda uma gama de cientistas, eles, em conjunto, conseguem traduzir o que aconteceu naquele período. E daí, então, nós vamos chamar, em vez de pré-história, de pré-escrita. Começando, na aula passada, nós falamos sobre o Paleolítico. Paleo, velho, antigo, lítico, pedra. E vamos hoje falar sobre o Neolítico. Neo, o que sugere a palavra neo, gente? Neo, novo, paleo, velho, lítico, pedra, neolítico, pedra nova. Ou também, conforme eu disse, paleolítico também pode ser chamado de pedra lascada. E o neolítico, pedra polida, porque as pedras que eram usadas como artefatos, como objetos, equipamentos, essa pedra foi melhor tratada. Em vez dela ser quebrada simplesmente, que pode ser de sílex ou de quartzo, ela começou a ser moldada com mais habilidade, então pedra polida. O neolítico, então, pedra polida é uma nova fase e que vai ter o seu marco decisivo e que vai realmente demarcar a mudança de uma fase para outra através de uma revolução, possivelmente a primeira grande revolução da história da humanidade, que a gente chama de revolução agrícola. E por que a revolução agrícola, gente? Porque nesse período, sabe o que foi inventado? Na minha concepção, a ciência. Porque o que é a ciência? A ciência é o entendimento dos homens, das pessoas, sobre o comportamento da natureza. Então, física, química, biologia, toda a ciência que a gente estuda hoje é a humanidade interpretando os fatos da natureza. Naquela época, isso já começou, de certa forma, entendendo os motivadores e a repercussão desses motivadores na transformação das coisas. Por exemplo, eles eram, no Paleolítico, caçadores e coletores, e também pescadores. Pescavam, caçavam e colhiam frutas. Mas mesmo que eles fossem nômades, o que quer dizer nômades? Eles andavam, eles caminhavam de acordo com a necessidade. Afinal de contas, se não tinha uma grande quantidade, uma boa quantidade de caça em um ponto onde eles viam, o que eles faziam? Eles iam para outro ponto onde que tinha mais caça, onde que tinha mais oportunidade deles se darem bem na obtenção de alimentos. Viajavam sempre. Mesmo assim, em determinadas oportunidades, eles se fixavam, eles paravam um tempinho. E nesse tempinho, eles começaram a perceber que quando eles comiam em um determinado lugar, naquele lugar que eles comiam, o que acontecia? Começavam a nascer plantinhas. Começava a surgir um pé de alguma coisa. E daí eles concluíram o seguinte: olha só, toda vez que a gente pega alguma coisa e come, pega essa sementinha, que possivelmente eles nem tinham uma fala organizada, eles nem chamariam provavelmente de semente, né? Tinha um nome para aquele resto ali da fruta, jogavam fora, mas percebiam que cresceu alguma coisa ali. Então eles começaram a entender e interpretar a natureza, e daí eles estabeleceram a agricultura. E com a agricultura, muita coisa mudou, porque eles se fixaram para ter, acompanhar o crescimento das plantas. Era importante deles estarem num lugar fixo. Estando num lugar fixo, gente, eles estabeleceram um negócio chamado sede. É a sede. Mesmo que eles fizessem pequenas viagens, por ainda continuar a caçar e pescar, porque eles, com a agricultura, eles pararam completamente de caçar? Pararam completamente de pescar? Não, eles continuaram a pescar e a caçar simultaneamente a agricultura. Então faziam pequenas viagens, mas voltava para um ponto fixo onde era a sede. Já que era a sede, eles se tornaram sedentários. Fixaram no lugar e ali eles começaram a plantar. Plantando, teve mais acesso à comida, maior oferta de comida, porque os grãos, eles tinham controle sobre isso.
tudo advento da habilidade que eles aprenderam de fazer fogo. Fazendo fogo, preparando a comida, eles tiveram maior facilidade de uma série de coisas, inclusive de proteção, permitiu que eles se fixassem em um determinado lugar. E nesse processo, mesmo eles continuando caçando, pescando e coletando, e agora tendo agricultura, eles também perceberam e entenderam que alguns animais eles poderiam domesticar. Por isso que eu deixei esse boizinho aqui. Ficou legal o boi, gente? Ótimo. Então, o boi e outros animais, eles usaram não somente para comer a carne, né, mas tiravam o couro, o leite, ovos. Eles aproveitavam desses animais para comer, para o trabalho e também para o couro, para fazer as suas casas. E é isso, gente. E essa sedentarização, a gente tem que perceber o seguinte: alguns lugares são melhores que os outros. Por exemplo, seu Léo, onde que seria um lugar mais adequado de o senhor se fixar? Longe ou perto de rios e lagos? Perto de rios e lagos. Claro, a plantação vai precisar, ele iria precisar. Então, os lugares onde primeiro se fixaram essas comunidades foram perto de lugares onde havia acesso à água. E o fato é o seguinte, gente: isso foi tão bom porque a agricultura permitiu que eles se organizassem, vivessem melhor, comessem melhor e crescessem. Então, as primeiras grandes cidades, as primeiras cidades surgiram nesse período. Então, as pessoas foi crescendo. E nisso também, gente, houve a demanda de precisar deles guardarem a comida, que começou a ter uma oferta que eles poderiam guardar a comida. Então, olha só, o artesanato, eu desenhei um jarro aqui, eles começaram a condicionar a comida para guardar um pouco mais à frente, eles tinham as provisões. Com isso, gente, olha o que acontecia. Obviamente, a ganância, a vontade de se apropriar do que é do outro, não é uma coisa dos tempos atuais, não. Desde aquela época já se tinha. Então, um outro bando que percebesse que um determinado grupo, ou uma cidadezinha já em crescimento, tinha acesso a uma alimentação, tinha acesso a maiores grãos, o que eles faziam? Eles investiam, né, de forma hostil, eles iam lá guerrear para tentar pegar isso deles. Por sua vez, aquele grupo que tinha essa necessidade de proteger o que eles haviam reservado, também começou, tem comida aqui, pode ser que a gente tenha alguém querendo pegar as coisas da gente. Então eles começaram a se preparar, a se organizar militarmente. Não era propriamente exército, militares, mas guerreiros prontos para defender o que era seu de grupos invasores. E daí, gente, já desde aquela época, a organização social se estabeleceu. Nós tínhamos aqueles que caçavam, aqueles que pescavam, aqueles que faziam artesanato e aqueles que guerreavam. A distribuição era feita, obviamente, pela idade e também pelo sexo dos indivíduos que habitavam numa determinada comunidade. Normalmente, as pessoas mais experientes eram os líderes desses grupos e eles organizavam ali para que, organizadamente, eles pudessem ter resistência a qualquer invasão. Bom, e nesse período, gente, que vai de 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo ou antes da Era Comum, pode ser chamado das duas maneiras, anticristo ou antes da Era Comum, é a mesma maneira de se retratar, cronologicamente a gente referir sobre esse tempo, né? Cronologicamente quer dizer o tempo cronológico é a medida do tempo. De 10.000 a 4.000 AC era o período chamado Neolítico. Mas ele, com desenvolvimento, O que significa AC? AC antes de Cristo. Ou que pode ser também, gente, antes de Cristo, antes que Jesus viesse à Terra, de acordo com a fé cristã, mas também pode-se dizer antes da Era Comum, porque alguns historiadores preferem utilizar esse termo que afasta essa perspectiva ideológica, teológica, religiosa. Mas os dois termos estão corretos. Gente, o fato é o seguinte: conforme eu havia dito, o fogo fez com que a vida deles melhorasse bastante. E nesse processo, esse processo continuou, fazendo com que um pouco mais à frente, eles habilidosamente começaram a entender que o fogo poderia derreter alguns metais. Eles nem entendiam o que era metal, era aquela coisa que estava ali no meio da mata, né? E aí eles primeiro começaram com o cobre. E com o cobre ficou ainda mais fácil de moldar, bem mais fácil que a pedra mesmo, a pedra polida já sendo, né, tanto o sílex quanto o quartzo fácil de moldar, mas o cobre tinha vantagens. Depois passou-se para o bronze e para o ferro. Quando eles começaram a trabalhar os metais, eles saíram
da idade do Neolítico, da fase do Neolítico, e entraram na fase da Idade dos Metais, com primeiro a Idade do Cobre, depois do Bronze e depois do Ferro. E aí sim, as grandes civilizações surgiram. No mundo antigo, que vai ser o tema da próxima aula, várias se estabeleceram, cresceram, se tornaram poderosas. Nós vamos falar isso na próxima aula, mas para fechar a aula aqui sobre o Neolítico, é importante que a gente entenda que foi no Neolítico que os pequenos grupos humanos começaram a se estabelecer em um local, a crescer, e as primeiras cidadezinhas a se organizarem por ali. Nesse período eles inventaram também a roda, a roca, né, a máquina de tear para fazer as roupas, eles começaram a usar roupas e a se organizar socialmente. Essa é a fase que nós chamamos de Neolítico, que retrata o período que a gente chama de pré-escrita, após o Paleolítico, antes da Idade dos Metais. E a próxima aula nós vamos falar sobre as civilizações do mundo antigo. Gostaram da aula, gente? Gostamos. Muito